Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é interessante, é que o Badan Palhares, ele foi atrelado ao caso PC Farias, né? Sim. Bem conhecido com esse caso, mas o caso Varginha aconteceu em janeiro, a partir de janeiro de 96. Só que alguns meses antes, em agosto de 1995, o Badan Palhares foi chamado para opinar, inclusive aparece na televisão, falando a respeito daquela filme da suposta autópsia do ET de Roswell. Lembra desse fato? Uhum. Que era tipo uma autópsia, que estavam abrindo, só que aquilo era um boneco do Rei Santilli, o filme do Rei Santilli. Então, o Badan foi chamado para opinar em cima disso. Ou seja, se ele está atrelado ao caso Varginha, em 96, faz sentido, porque um ano antes ele estava o quê? Mexendo com esse tipo de coisa. Mas não é só aí que para... Olha só o que eu achei. Eu achei recentemente, mexendo nos meus arquivos, né, de jornais, uma matéria... Deixa eu achar aqui. Já tá dormindo em cima de documento, Margarete? Como é que tá? Tá difícil, né? Imagina. Falta pouco. Olha... O bicho tem documento, viu? Minha Nossa Senhora. Tem, por exemplo, depois de 96, do caso Varginha, o que aconteceu? O tal do chupa-cabras, lembra? Sim. Então tem, por exemplo, chupa-cabras ataca 11 patos, isso aqui já em 97. Então, a partir ali do finalzinho de 96, 97, 98 e tal. E aí, olha o que eu achei. Esse jornalzinho aqui... de 1º de agosto de 97, quem que aparece é o Badan Palhares. Bicho bonito, hein? Badan Palhares. Bicho bonitão, né? Velho bonito. Universidades, que no caso a Unicamp, inicia estudo de estranhas mortes, novamente, ele atrelado ao fenômeno OVNI. Tá. Então, os animais que foram mortos, o chupa-cabras hoje a gente sabe que está relacionado ao fenômeno OVNI, mas quem foi chamado? O Badan Palhares, que disse que isso daí é mentira, nunca tive envolvido com nada disso. E sabe o que a gente descobriu na época também, lá na Unicamp? Que havia um setor subterrâneo onde as coisas bizarras eram levadas para lá. Em 94, por exemplo, teve o caso da morte em Pedro de Toledo, de um capataz que morreu em situações estranhas. Um OVNI ficou em cima da casa dele e ele sofreu queimaduras e toda a parte líquida corporal do corpo dessa pessoa foi drenada e mais alguns animais foram mortos também de forma similar. Um cachorro, inclusive, foi queimado pela metade, depois veio a óbito. E, segundo o dono da fazenda onde esse capataz morreu, quando chegaram ali os peritos criminais, né, da polícia, eles deixaram vazar e soltar que iriam levar o corpo para a Unicamp. E quando nós investigamos tudo isso, esse arquivo X em Pedro de Toledo, em São Paulo, litoral ali de São Paulo, a gente descobriu que a campa que está nos documentos oficiais da polícia não existe. Fomos no cartório pedir o atestado de óbito do José Marlone, que era esse cidadão que faleceu lá em Pedro Toledo, e não havia atestado de óbito. Ou seja, ele foi para a Unicamp. E porque a Unicamp era a área 51 biológica naquele momento, já em 94. Aí em 95 tem coisas lá que a gente ficou sabendo. Até uma mulher que teve uma situação, um envolvimento com tripulantes de uma nave, de um objeto voador não identificado, e supostamente teria sido inseminada, ela estava grávida, né, de alguma coisa, havia um feto estranho e ela foi levada para Unicamp para fazer um aborto, para tirar esse feto. Então, muitas anomalias, esse é o nome técnico que na Unicamp se usava, inclusive para a criatura de Varginha, quando ela chegou lá nos caixotes, alguns funcionários da Unicamp falaram isso para a gente, que quando estava para chegar, o Badan Palhares mesmo falou assim, olha, vamos esvaziar aqui, sai vocês tal, porque está chegando anomalia aí. Então todo mundo tratava a criatura de Varginha como anomalia. Anomalia.
Um ser que não dá para explicar o que é o... E lá na Unicamp é onde você tinha esse aparato tecnológico, médico, para poder fazer esse tipo de atuação. Então, era lá. Depois de Varginha, como deu muito na cara, eu acredito que eles mudaram. Remanejaram para outro lugar. Mas eu gostei não estão fazendo mais lá. Gostei muito de que você usou o termo área 51 do Brasil. Assim, área 51 biológica do Brasil. A nossa área 51 tecnológica, onde tem os metais, os metamateriais, ultramateriais, aí é o DCTA ou CTA em São José dos Campos. Isso a gente comprova atualmente através de documentos liberados pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana. E o que eles liberaram? Documentos da Embaixada norte-americana no Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de vários lugares. E num desses documentos consta que em 1966 e 67, um OVNI se acidentou entre São Paulo e Curitiba, que a base aérea de Curitiba foi até o local, recolheu esse OVNI. Isso está escrito nos documentos americanos liberados. E depois, isso foi remanejado para o DCTA em São José dos Campos e de lá fala que foi para a NASA. Havia um acordo, alguma coisa, e aí foi remanejado para a NASA. Olha só, isso na década de 60, com documentação. Agora, pede isso para o governo brasileiro, como nós já pedimos. Eles falam que não existe, que isso não existe. Só que por curiosidade, em São José é onde ficava a Embraer, né? Isso. Onde tem uma estrutura aeronáutica fodida lá. Tem pista própria, tem pista que não é... Como é que fala? Pista militar, né? Eles têm pista militar lá, então assim, todo o nosso parque aeronáutico e espacial, muita coisa... Gira ali. E sabe o metamaterial, por exemplo, de Ubatuba? Eu fiquei sabendo, através de uns brigadeiros lá que a gente conversou, que foi feita análise lá em São José dos Campos. Naquela época. Aí eu pedi esses documentos também. Na verdade, eu falei assim, eu vou agir com uma estratégia diferente. Pedi a página anterior. Certo. E a página posterior, porque eu sabia que aqui no meio teria análise. Eles me mandaram a anterior e a posterior. Aí depois eu pedi a do meio. Aí eles falaram que a do meio não existe. Como? Se a que eu já pedi, eles mandaram, é o verso da outra. Então exato, teria que estar lá, entendeu? E mesmo eu reclamando e esperneando, não me mandaram. Então, essas análises existem. Não tem como eles terem apagado só de uma folha. Pô, não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.